Doce paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. Sejamos todos bem-vindos, encarnados, desencarnados. Como abertura da nossa noite maravilhosa de estudo, de encontro, do livro Vinhos de Luz, pela psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Lição 51. Não se envergonhar. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Fala de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa, e quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente vergonha. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensíveis e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por mais essa oportunidade que nos concede de aprendizado, de estudo, de desenvolvimento espiritual, moral, ético, por mais essa oportunidade da roupagem física, por mais essa oportunidade de tratarmos as nossas diferenças, de compartilharmos experiências, de iluminar as nossas trevas interiores. Agradecemos, ó Pai, pelos Teus mensageiros que vêm ao longo dos milênios nos mostrando o caminho. Agradecemos por essa doutrina maravilhosa, consoladora, esclarecedora, que vem abrir os nossos horizontes diante das verdades espirituais. Agradecemos pelos familiares, pelos amigos, e sobretudo pelos adversários que nos colocam à prova o que viemos aprendendo ao longo de tanto tempo. Como sempre, Senhor, pedimos que nos ampare e nos ilumine através dos irmãos da espiritualidade, principalmente
daqueles que estão mais próximos, principalmente dos nossos guias, que estejamos com a mente aberta, com os ouvidos abertos, com o coração aberto para os seus direcionamentos. Que estejamos perseverantes nessa hora de mudança, de transição, e que estejamos alegres de presenciar todo esse milagre, que é o milagre da vida, o milagre da luz e da perfeição que nos espera. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Gratidão pela casa de Bezerra de Menezes que nos acolhe, nos oferece a oportunidade do trabalho, do estudo e do convívio, da comunhão uns com os outros. Nos dê perseverança, nos dê firmeza de propósito e nos dê alegria de permanecermos firmes e fortes no Evangelho. E assim, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, da espiritualidade coordenadora desta casa, do nosso Bezerra, pedimos as bênçãos para a nossa querida palestrante da noite, Adriana, que vem dar continuidade aos ensinamentos da tarde. E que cada um receba o que é necessário nesta noite. Que assim seja. Adriana, por favor, te convidamos a assumir. Boa noite a todos. Que Jesus possa derramar sobre todos nós suas bênçãos e que cada um receba de acordo com a própria necessidade. Nosso objetivo é falar um pouco sobre Deus Pai. A gente começa a doutrina espírita com uma pergunta. Pergunta do primeiro livro: que é Deus? Quando a gente depara com essa pergunta, nós ficamos indagando por que Kardec disse que é Deus. E aí vários expositores já conversaram sobre isso, dizendo, ele não perguntou o que é Deus porque estaria materializando Deus. Não perguntou quem é Deus porque estaria humanizando Deus. Então daí a inteligência de Kardec ao indagar que é Deus. E qual que é a resposta? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a gente vive e repete dia após dia a pergunta de número 1. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então isso nos dá a ideia de que há um Criador de todas as coisas. Há alguém que não é alguém, que não é um senhor de barbas sentado num trono, que não é a nossa imagem e semelhança, porque nós queremos humanizar Deus. Parece que se não colocarmos Deus como homem, nós não teremos Deus. E é interessante, quando a gente pensa na causa primária de todas as coisas, não estaria esta causa primária em todas as coisas? Deus não está em tudo, Ele não mantém tudo com seu poder. Alguns atributos nos são informados. Deus é eterno. Deus não teve começo, Deus não tem fim. Porque se ele tivesse tido começo, alguém teria criado. E esse alguém seria Deus. E assim sucessivamente. Então, Deus é eterno. Deus é imaterial. Por que Deus é imaterial? A matéria, ela sofre mutações. O
corpo que nós usamos, daqui a um tempo, ele se tornará pó, desaparecerá. É só uma veste, faz parte só desse momento. Esse móvel lindo que aqui está, sem nenhuma imperfeição, com o tempo, ele também deixará de existir. Deus não é matéria. Deus não está sujeito à mudança. Deus é imutável. Se ele mudasse, imagine as leis, cada hora uma, cada hora nós teríamos que estar sujeito a uma lei diferente. Então ele é único. Nós já chegamos em algum tempo até a acreditar em muitos deuses, porque precisávamos acreditar em alguma coisa. Então é Deus Sol, Deus Lua, Deus que provia o alimento, vários deuses. Até chegar o momento do nosso amadurecimento e da compreensão que Deus é único. E hoje, o Deus único já faz parte do nosso próprio sentimento. Deus é onipotente. Deus pode tudo. Ulisses não gosta que eu sempre conto a história do avião e eu nem vou contar. Porque quando a gente fala do Deus onipotente, do Deus que tudo pode, entra muito no que nós vamos abordar logo em seguida, que é o Deus Pai. Então nos aguarde um pouquinho. Deus é perfeito. Se houvesse imperfeição, não seria Deus. Deus é justo e bom. E é interessante porque quando a gente atribui todas essas qualidades a Deus, a gente fica imaginando qual a nossa dificuldade. Quais são os nossos problemas? Porque eu acredito que todos os encarnados e desencarnados que aqui estão acreditam em Deus. E acredita que Deus é justo e bom. Se Deus é justo e bom, está tudo certo. Não é a consequência lógica pensarmos que se Deus é justo e bom, está tudo certo. As minhas dores estão no lugar certo, na hora certa. É uma necessidade certa. Mas vamos seguindo. No Livro dos Espíritos, há uma pergunta. Se nós podemos compreender a natureza íntima de Deus. E a resposta é de que é um axioma que aplicamos às nossas ciências, não é efeito sem causa. E aí nós vamos pensar quantas coisas aí existem que nós não conseguimos compreender a causa. Nós conseguimos reproduzir muitas coisas, mas nós não conseguimos produzir muitas coisas. Entender que esse corpo que está falando aqui, ele pode nesse momento desligar e virar uma massa sem expressão, sem possibilidade de nada falar. E o que faz com que esse corpo se mova? Por que o cadáver não fala? Quer dizer, ele fala, né, gente? A gente sabe disso. Mas por que o cadáver não fala para a maioria geral? Porque não há o sopro da vida ali. Né? Houve um desligar. Mas quando nós vamos ver as belezas da natureza, os fenômenos que acontecem, a gente fala assim, como que pode isso? Né? Como que pode? E eu trago vários casos para conversarmos, pedindo licença aos que já os conhecem, mas o primeiro é da Dona Maria Pena, viúva de seu Francisco, irmão de Chico. A Dona Maria estava num bate-papo com o Chico, e nesse bate-papo ela diz assim, Chico, Raimundo ele era muito mão aberta. E uma outra coisa, eu não acredito muito nessa sua ideia de dar sem receber nada em troca. Eu acho que quando a gente dá, a gente tem que ter alguma coisa em troca.
E para quem conhece Chico, vai escutar o Chico dizer para a Dona Maria assim: Dona Maria, o que acontece é que Deus é justo, Deus é bom. E aquele que dá com uma mão e a outra não vê, ele recebe. Sempre ele vai receber. E ela diz: não acredito nessas suas teorias, Chico, mas quer saber de uma coisa? Vou fazer um teste. Eu tenho aqui 2 chuchus. E o primeiro que me apareceu, eu vou dar esses 2 chuchus. Mal a Dona Maria cala sua boca, a vizinha do lado bate lá: Dona Maria, por acaso a senhora não tem aí uns 2 chuchus para me arrumar, não? Dona Maria toma um susto, né? Já olha para Chico, porque a gente tem mais esquisito é esse. Foi lá, pegou 2 chuchus, deu para a mulher. Quando ela entrega 2 chuchus, a vizinha da direita: Dona Maria, a senhora por acaso não quer um chuchu aí não? E dá para ela 4 chuchus. Quando ela recebe os 4 chuchus, a mulher do fundo bate lá: Dona Maria, a senhora por acaso não tem um chuchu? E lá vai ela dar os 4 chuchus. Quando pensa que não, a vizinha da frente vem e traz para ela 8 chuchus. Aquilo ela já estava fora do eixo, né? O que está acontecendo? Pegou, e a primeira pessoa que apareceu, ela falou com o Chico, falou: agora eu vou dar esses 8 chuchus e quero ver até onde essa brincadeira vai. Deu, achou a pessoa, entregou os 8 chuchus, e Chico teve que sair para o trabalho. Foi para o centro espírita e voltou lá já para as quase 9, 10 horas. Nem lembrava mais de história de chuchu. E nem a Dona Maria. Entrou, sentaram, foram lá fazer o lanche. Estão lá fazendo o lanche e de repente, né, as campainhas de antigamente, foi de casa. A Dona Maria vai abrir. É um senhor que mora numa fazenda com um saco enorme, entregando para ela uma colheita. Ela olhou para Chico, já daquele jeito, não é possível, e fez questão de abrir. E vocês não vão adivinhar o que era, né, gente? Chuchu. Ela abre o saco e faz questão de contar. 64. 8 vezes os chuchus que ela tinha. Aí você pensa, existem coisas que são milagres? Claro que não. Um fenômeno absolutamente natural, não foi isso que Jesus nos ensinou? Batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis, a quem dá será dado em dobro. No caso da Dona Maria foi 8 vezes mais de chuchu, que ela deve ter distribuído para a vizinhança inteira. E aí a gente pensa, Deus é bom, justo, eterno, imutável, imaterial, e nós ainda mantemos algumas dúvidas, alguns sofrimentos. Esse caso muita gente já conhece. Há alguns anos atrás, eu assumo a presidência do grupo da Fraternidade Marta Figner, governador Valadares. No primeiro ano que eu assumo, o tesoureiro me liga à noite e diz assim: Adriana, nós precisamos de R$600 para cobrir a conta do mar. Vê como é que é? Nós precisamos de R$600 para cobrir a conta do mar. Vai entrar uns cheques, terá de cheque ainda, uns cheques amanhã. Mas sou eu quem tem que pagar? Eu nem sabia, né? Uma menina. Aí, alô, Adriana, é sempre o presidente que resolve esse negócio, né? Eu falei: eu não tenho dinheiro não. Como é que eu vou fazer? Liguei para o meu marido, que estava trabalhando em São Paulo, e falei: meu bem, eu acho que eu entrei num negócio meio errado. Porque o tesoureiro do Marta me ligou e disse que está precisando de R$600 para cobrir a conta lá. E eu não tenho dinheiro não. Ele foi e falou assim: tudo bem, eu mando o dinheiro aí para você. Aí ele foi, mandou o dinheiro.
Passei para o tesoureiro. Isso era uma terça-feira, não lembro o dia exato. Quarta-feira à noite, a gente estava organizando para ir para o marco e chega um telefonema que a mãe de uma trabalhadora nossa do departamento mediúnico tinha desencarnado e que o velório estava em tal lugar. Falei, gente, nem vou no Marta não, vou já direto para o velório então. Fui para o velório, já que no outro dia eu não poderia, porque estava trabalhando. A reunião do Marta termina 9h30, mas 9h40, mais ou menos, 9h50, seu Alvécio chegou lá no velório. Ele falou, Adriana, como eu já saí correndo do Marta direto para cá, o fulano ele deu um cheque de doação, e aí eu nem abri a livraria, não sei, você já pega aqui e toma. Aí eu tava. Peguei o cheque, era de um doador. Quanto que deu? 1.200. 600 reais. Eu não tive essa sorte. 600 reais. Exatamente 600 reais. Eu falei, gente, como é que não confia? Como é que não confia? E assim, é coisa atrás de coisa. A gente ainda vai perguntando, como é que não confia? Né? Como não confia que a gente está amparado? Se a gente está no trabalho com Jesus, Jesus está do lado, está ali, está segurando na mão, no pé, está carregando o colo, né? Mas no passado também teve outra situação, que o Ulisses também já conhece. Eu morava em Belo Horizonte e frequentava a Fundação Espírita Carta. Eu sempre fui um ser aparecido ao extremo. Então a gente dava uma sopa para o pessoal da Serra, que é a Fundação Espírita Carta no bairro Cruzeiro, o bairro Serra do lado contrário, e a Fundação Espírita Carta, todos davam uma sopa. Era junho, essa época assim gostosa, né? Eu falei, gente, sopa não, vamos fazer um canjicão, né? Então vamos, Adriana, mas como é que nós vamos fazer um canjicão? Não vai ter problema não. Vamos fazer o seguinte, cada um traz uma panela da canjica já cozida, e chega aqui, a gente tira os panelas da sopa, a gente vai e tempera. Aí fulano, você pode trazer? Posso. Fulano, você pode? Fulano, você pode. Então aquele tanto de panela de pressão, o negócio estava mais que resolvido, né? Chegamos no sábado, chegamos uma panela de pressão, 2, 3, e cadê? Chegaram, não podia, não deu para cozinhar, não sei o que. Eu cheguei na cozinha e falei, Mayra, nós vamos apanhar. Porque a gente tinha umas 150 pessoas que iam. E nós vamos apanhar, porque eles vêm famintos, e eram famintos de verdade, e nós não vamos ter o que dar. Eu choro muito fácil, como diz todo mundo, comecei a chorar. Falei, Deus, perdão, mas se é para apanhar, vamos apanhar, esperar terminar as evangelizações e aguardar. O telefone toca. Eu atendo o telefone, tá assim, alô. Aí é da Fundação Espírita Carta? É da Fundação Espírita Carta. Fica aqui no Cruzeiro? Fica aqui no Cruzeiro. Olha, nós fizemos uma festa junina aqui ontem, e sobrou canjica demais. E eu não sei se eu falo onde que é, pelo amor de Deus. Não, moço, é porque sobrou muito. Eu não sei, mas onde que é? Aí eu já parava de chorar. Onde que é, pelo amor de Deus? Na Savassi. Gente, quem conhece Belo Horizonte, vai Cruzeiro, tá aqui, Savassi, tá um do lado do outro. E aí, peguei meu Fiat Uno, as panelonas, eu falei, já vai ter um. Gente, chegamos nessa, era um prédio, era uma festa junina de um prédio. E foi colocando canjica, que o Uno veio com bagagem de canjica, a frente de canjica, você tem gente com colo com canjica, e vamos no Uninho, chegamos lá. Eles tinham, todos eles, o hábito de levar um potinho de sorvete para levar a sopa de volta. Todos os potinhos de sorvete voltaram com canjica. Então deu para todo mundo comer e sobrou canjica para levar. Mas como você não acredita que há uma força maior regendo tudo, cuidando de tudo, até quando você acha que vai dar tudo errado. Ok,
Tem mais. Estamos eu e meu marido voltando. E aí o carro começa a dar problema. E meu marido diz assim, olha, tá um negócio meio engasgando aqui. Eu acredito que a gente não vai conseguir chegar. E eu tinha que chegar para trabalhar. Aí o Espírito fala na minha cabeça assim, quando der 12h37, o carro estará com a frente virada para a sua garagem. Quando você chegar em Valadares, vai ter ser 12, como é que é? 37, é só 12h37, você vai estar virado para a sua garagem. Eu falei, eu não vou falar isso com meu marido, senão ele vai acelerar, vai chegar a 12, não vou falar com ninguém, vamos ver qual que é esse negócio. E fui nem olhar para o relógio do carro, só assim, e aquilo lá, ele, não, tá indo, não, melhorou, não, tá indo, não. Ele para, coisa que ele nunca faz, parou na garagem aqui, a minha garagem está, aí ele para o carro assim, eu não olho para o relógio, que ele falou que ia estar virado para a garagem, não olho, fiquei assim, meu marido parar, abre o controle, aí na hora que ele vira, eu olho no relógio, 12h37. Gente, eu saí de carro inchada, são 260 km. Como é que você rodar de carro 260 km? Você vai saber que exatamente seu carro vai entrar em 12h37. Você precisa mais do que, minha filha, para acreditar? Será que você ainda precisa de mais alguma coisa? Ou será que cada um de nós, ao analisar a própria vida, ainda precisa de mais alguma coisa para acreditar na existência da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas de um Pai? Porque eu acho que a coisa mais fantástica que Jesus traz para nós é apresentar Deus como Pai. E Ele apresenta Deus como Pai de todas as formas. Alguns vão dizer que é Pai, outro é Filho, ou que os dois são a mesma pessoa. E nós vamos dizer, Deus é Pai. Jesus é nosso irmão mais velho. Jesus já trilhou um caminho, Jesus nos governa, Jesus é nosso guia, é nosso modelo. Mas Deus é nosso Pai. E Ele nos deu e nos dá a todo momento formas de compreender que Ele nos sustenta. E aí a gente vai lembrar Jesus, Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Numa hora crucial, uma hora máxima. E nós, quando passamos um aperto, falamos o quê? Pai, eu não mereço isso. Pai, por que eu estou passando por isso? Pai, o Senhor esqueceu de mim. Pai, cadê você? Pai, perdoa. Eu não sei o que eu estou fazendo quando eu abro a minha boca para dizer isso. Eu sou alguém que vive exatamente as situações que eu preciso viver. Qual de vocês que o filho pede pão e dá uma pedra? Qual de vocês que o filho pede um peixe e dá uma serpente? Se vocês, que são maus, sabem dar duas coisas aos seus filhos, imagine o Pai que está nos céus. Então Jesus, ele vai nos conduzindo e vai nos informando da grandiosidade que nós temos de um Deus que é Pai. E a historinha do Deus que é Pai já foi contada inclusive aqui. Mas é aquela história do menino que está no avião. E o avião passa por uma turbulência. E o menino continua jogando o joguinho dele. E todo mundo apavora, igual Chico um dia apavorou, né? E todo mundo apavora, meu Deus, vai cair, meu Deus, e o menino continua tranquilamente. E uma pessoa incomodada com a criança pergunta, mas por que você está aí tão calmo? O avião vai cair, todo mundo vai morrer. E ele diz, meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto, meu pai conduz esse avião, eu estou confiante, eu não tenho que ter medo. Por que nós temos medo?
por que nós ainda sofremos? Por que nós ainda temos angústias? Se o nosso Pai é o piloto, se o nosso Pai está na condução de absolutamente tudo, e é tudo mesmo, não tem outra situação que Deus não está, ou qualquer situação que Deus não esteja presente. Quando orar, dizer, Pai Nosso, é Jesus, mais uma vez, dizendo que Deus é Pai. Se porém não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. E o perdão nós somos exortados tantas vezes. E a gente fala assim, uma vez vai, 2 vezes vai, mas 3 já foi muito, não, 70 vezes 7. É isso. Perdoar sem tempo, sem quantidade, sem restrição. Aliás, alguns dizem que é a mesma ofensa, né? 70 vezes 7 é a mesma ofensa. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Sede perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeito. E aí, nós vamos lembrar de Jesus entrando numa aldeia e chegando à casa de Marta. Quando Jesus chega à casa de Marta, Maria logo se ajeita, assenta para ficar ali ouvindo Jesus. E ao ouvir Jesus, ela nem percebe que Marta está ali às voltas para dar conta de tantos afazeres. E Marta cuida daqui, Marta tinha que servir, Jesus estava na casa dela. E ela então vai lá, mestre, não dá que eu estou fazendo muitas coisas? Maria não deve me ajudar? Jesus olha para Marta, Marta, está ansiosa, está afadigada com muita coisa, mas uma só te interessa. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Quantos de nós, às vezes, não deixa de fazer alguma coisa porque tem que arrumar a casa, porque o banheiro está sujo, porque tem que preparar a comida? Quantas vezes a gente atribui justificativas, não vou falar, mas justificativas para não estar no trabalho com Jesus, quando o Evangelho nos diz que é chegado o momento que devemos nos sacrificar para atender o chamado de Jesus. Nós espíritas temos uma obrigação, porque muito será pedido, né? A quem muito foi dado, e a nossa obrigação é de ajudar o Pai na obra da criação, ou seja, é de contribuir na propagação da doutrina, é de contribuir na vivência dos ensinamentos de Jesus. E Maria escolhe a melhor parte. E Jesus nos dá ali mais uma lição. Primeiro, as coisas do Espírito. As coisas da carne têm seu tempo. Não se ocupe tanto com a matéria. E pesquisas e mais pesquisas vão dizer que pessoas, quando recebem diagnósticos de que não terão mais tempos para se manter no corpo, a única coisa que eles queriam é tempo para ajudar, é tempo para curtir a família. Ninguém fala que queria trabalhar mais, que queria juntar mais dinheiro, que queria trocar de carro, que ninguém fala isso. Todos os pesquisados, quando sabem que o tempo na carne está se saindo, quando tem essa informação, o que queriam era poder viver mais. Mas viver fazendo bem, contribuindo, colaborando. E é interessante, é curioso isso, né? E Jesus lá atrás fala, escolhe a melhor parte. Né? Escolhe a melhor parte, Marta. Essa hora não, isso aí depois você faz. Né? Não se preocupa com isso agora. Escolhe a melhor parte.
Adoro essa parábola, adoro. Ela está em todos os evangelistas. Mas Jesus também saindo, vê uma figueira, vê que a figueira tem folha e pede que lá vão buscar figo. Mas não era época de figo. Hoje à tarde, na minha fala, eu disse: Jesus nunca falou para a carne. Jesus nunca falou para a carne. E nem poderia falar. Como é que Jesus, em sã consciência, vê uma figueira com folha e manda alguém buscar fruto nela, sabendo que não era época de figo, gente? O que são as folhas? E aí eu vou falar para quem estava aqui à tarde no seminário. O que são as folhas? É a oportunidade que a gente tem de dar. É para ser expositor, porque a gente falava de ser expositor. Então, se eu tenho folha, eu tenho que dar. Não, mas não é época. Não estou pronto. Não está na hora. Se prepara. Se prepara. Porque Jesus quer buscar figo na época que não é de figo. Então eu tenho que produzir, eu tenho que dar. É na hora mais difícil mesmo. Dar do que eu tenho, do que me souber, do que me sobra é muito fácil, né? O que é difícil é eu dar de mim. Quando eu preciso de fato abrir mão do meu conforto, abrir mão às vezes de um bem para poder atender alguém. Marta Figner, trabalho de assistência como vocês têm. Uma senhora me conta uma história. Que ela estava em casa, não tinha o que comer. Naquele dia ela tinha arroz e 3 filhos. Ela então separa o arroz que ela tinha, cozido, só o que tinha, não tinha mais nada, todas as latas vazias. E ela então separou o arroz para os 3 filhos e a parte dela. Quando batem na porta, um homem dizendo que estava muito faminto. E ela diz: eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é o arroz que eu ia comer. Se você quiser, eu te dou. E o rapaz falou assim: olha, eu estou com tanta fome que eu aceito. E ela deu o arroz que ela ia comer e disse que passou a noite com a barriga a roncar. No dia seguinte, bateram na porta da casa dela. Um rapaz, um cavalo, dizendo que a fazendeira do lado tinha matado um boi e que aquela parte era cabeça, sei lá, se ela não queria aquela parte. Eu nunca sabia que cabeça de boi tinha tanta carne, tá, gente? Nem sei se tem, mas ela disse que era tanta carne que ela tirou dessa cabeça de boi que ela alimentou os filhos naquele dia. Mas não só alimentou, como disse para o cavaleiro, né? Falou: olha, foi Deus que mandou você aqui. Porque aí conta a história da noite anterior. A dona da fazenda, ao saber, foi visitá-la e passou a amparar essa família por anos, até eles terem condição de sobreviver por conta própria. Aí você fica pensando: gente, há uma força que comanda. E o que um pratinho de arroz, imagina, o meu jantar era um arroz, se transforma em toda a minha segurança. Está no arroz ou está no ato de doar, na entrega? Imagina, você abre mão de você mesmo. Você jamais será desamparado. Jamais será desamparado. E essa parábola, quando ela me traz a ideia, né, que depois disso Jesus fala, amaldiçoa, e quando volta a figueira está seca. E a gente na doutrina espírita escuta muito assim: será que eu vou conseguir encarnar na Terra de novo? Será que eu vou com um planetinha mais atrasado, né? Será que eu vou ter condição de reencarnar aqui? Né? Porque a figueira ali, como se foi, secou até a raiz, ninguém mais coma fruto de ti. Será que eu vou ter que produzir fruto em outro planeta? Aí eu lembro de Chico,
que Chico também diz assim: seria bom eu encarnar num planeta mais atrasado, onde as pessoas precisassem de mim. E a gente quer mais adiantado, né? Porque a gente não quer muito trabalho. Olha a diferença de pensamento. Eu devo ir aonde está a dor, não é isso? Se o meu coração alcançou a compreensão de que eu sou filha de um Deus que é Pai, eu devo ir aonde a dor me chama, aonde eu posso ser útil, aonde eu posso contribuir, aonde eu posso me tornar uma pessoa melhor. Eu sou alucinada de paixão com o Evangelho. E algumas passagens, elas me tocam profundamente. Porque quando eu falo que Jesus ele é atemporal, a gente fala que Jesus veio, se fosse olhar cronologicamente, é há quase 2000 anos, né, gente? Porque a gente tem uma mania de falar que foi 2000 anos, mas ele viveu até 30, que ele começou a perguntar um negócio. Não é há mais de 2000 anos, mas tudo bem, discussões não profícuas à parte. Essa passagem que eu digo que é atemporal, ele diz: se alguém quiser vir após mim. Eu acho isso fantástico. A gente olha e fala assim: o que tem de fantástico? É se alguém. Jesus não está dizendo que tem um escolhido, que tem esse, que tem aquele, que um é melhor do que o outro, que tem essa religião, que daquela religião. Não, se alguém é qualquer pessoa. Se alguém quiser vir após mim, se você quer vir após mim, renuncie a si mesmo, né? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Por que Jesus nos convida a tomar a nossa cruz? É tomar a todo momento. É ela. Obrigada, Senhor. Né? Vamos seguir. Se é dessa dor que eu preciso, se é dessa prova que eu preciso, se é dessa expiação que eu preciso, obrigada, Senhor. E sigo fiel, sigo buscando compreender que os ensinamentos, eles são para ser vividos, e que eu não sou carne, eu sou espírito. Eu estou temporariamente aqui, daqui a pouco eu deixo esse corpo. Daqui a pouco a Adriana será Sara, Joaquim, Sérgio, Manuela. De que importa? Mas o Espírito que aqui habita não deixará de existir. Ele segue a casa do Pai. Pode afastar, de vez em quando afasta a casa do Pai. Mas ele segue a casa do Pai. Todas as ovelhas que o Pai confiou a Jesus chegarão ao arraial. Aquilo que chega hoje, chega amanhã, chega depois, cada um no seu tempo, mas todos chegaremos. Essa é a nossa destinação. Né? Somos destinados à felicidade. E é aqui, quando eu reflito e trago o nosso fechamento, no sentido de que nós devemos, como nos diz Erasto, eu não sei se é Erasto, Ana. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Nesta parte, nos convida a impor silêncio aos nossos ciúmes, às nossas discórdias, para que nós possamos conduzir as nossas vidas, conduzir o nosso centro espírita ao bom caminho. E é esse o convite de Jesus para todos nós. Façamos a nossa parte. Unamos os nossos corações e os nossos esforços para que a palavra do Senhor seja pensada, sentida e vivida, como nos disse Pestalozzi.
Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. E um beijo do meu querido Chico para todos nós. Gratidão, Adriana, pelas tarde, noite de dividir, um pouco de conhecimento, e é sempre bom falar de Jesus, de nosso Pai, que a gente se esquece disso, que Ele está sempre presente e não quer nos abandonar. Então vamos agradecer, fechando os nossos olhos. Deus Pai, nós esquecemos sempre que somos espíritos, que estamos aqui de passagem. Esquecemos da sua bondade, da sua sempre presença ao nosso lado. Ilumine o nosso caminho, nos proteja, nos guie, e que possamos a cada dia agradecer sempre. Obrigada por tudo, e que o nosso mentor possa nos permitir encerrar essa reunião com tantas bênçãos recebidas. Obrigada por tudo. Ilumine, nos proteja sempre. Assim seja.